Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Este ano, o mundo está comemorando os 500 anos do lançamento de Utopia, de Thomas Moros. Trata-se de uma obra de ficção literária que conta a história de uma ilha onde vive uma sociedade perfeita. Essa obra influenciou centenas de outros autores, filósofos, cientistas políticos e economistas a criarem modelos de sociedade baseados na isonomia de direitos e acesso de bens materiais de forma igualitária. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Iria. Realmente, a busca de uma sociedade perfeita perseguiu a humanidade desde os seus primórdios. No passado, grandes impérios foram formados pela força e pelas armas. Invariavelmente, com o predomínio dos recursos naturais e das forças produtivas, com povos impondo aos seus vizinhos ou a um seu vizinho a escravidão ou impostos escorchantes. Embora a ilha descrita em 1516 por Tomás Moros ter aspectos que ainda hoje sejam desejáveis, como a tolerância religiosa e a igualdade perante a lei, também havia um lado sombrio, que resultava na perda da individualidade. Os habitantes acordavam e dormiam no mesmo horário, vestiam-se de maneira idêntica e não podiam sair da cidade sem autorização. E a estabilidade desse arranjo demandava um formidável aparato de controle e de vigilância. No plano econômico, no plano político e no plano de desenvolvimento, a utopia acabou influenciando tanto o capitalismo como o socialismo, e o seu produto mais amargo foi a instituição, no século XX, na União Soviética, Rússia e países satélites, do socialismo que acabou tendo efeitos tão perversos. Esse não foi o único pensamento idealista que trouxe maus frutos. Um dos piores equívocos da aposta no progresso pelo avanço científico foi não se dar conta dos limites da natureza. A utopia do mundo sob supervisão da ciência gerou o pior pesadelo no século XXI, que é a mudança climática. Quem melhor explicou esta afirmação foi o economista Nicholas Stern, ex-diretor do Banco Mundial. Nicholas Stern afirmou que o aquecimento global foi a maior falha de mercado da história do capitalismo, ao priorizar insumos mais baratos como carvão, petróleo, gás, e agora terá que arcar com os custos sociais, econômicos e ambientais das mudanças climáticas. O esgotamento do sistema capitalista predatório é uma oportunidade para refletirmos sobre novas utopias. A discussão de horizontes pós-capitalistas vem pela falência da estrutura material da Terra como fonte de produção e de vida. Estamos na fronteira de um novo tempo, onde a sustentabilidade será não só uma imposição ética, como um fator de sobrevivência econômica, social e ambiental. Recentemente, o Brasil mostrou grande criatividade na abertura das Olimpíadas, quando abordou temas globais como sustentabilidade e diversidade e conseguiu, com isso, fazer com que a nossa autoestima chegasse a padrões invejáveis. Com a posse do novo governo, é hora de refletir sobre a identidade e os valores que poderiam marcar a nova fase de desenvolvimento de que tanto precisamos. Em que pese o nosso futebol, carnaval, música e hospitalidade, nossa imagem internacional ainda é negativa devido à corrupção, violência, baixo crescimento, desorganização, entre outras chagas sociais. Havemos de mudar tudo isso. Há países que conseguiram mudar esta imagem negativa graças a alguns aspectos positivos, como qualidade no Japão, inovação nos Estados Unidos, gastronomia na França, design na Itália. Sabemos que, em sua essência, a construção da imagem de qualquer país deve nascer de ações reais, tangíveis, num campo específico, que criem sensações e percepções concretas. Não podem nascer de casos isolados, muito menos de eventos ou propaganda oficial.
devem, ao contrário, surgir de um grande acúmulo de exemplos concretos, programas e narrativas sobre um tema que sejam reconhecidos e difundidos por organizações e pessoas insuspeitas no exterior, de fora para dentro. O tema da produção sustentável pode se tornar a grande bandeira brasileira. Poderia até parecer uma incoerência assumir esse tema num país em que exemplos negativos são abundantes. Rios poluídos, saneamento sofrível, poluição, lixo e desperdício. Mas também há exemplos importantes na direção correta. Redução do desmatamento, restauração florestal, programas para mitigar as mudanças do clima, agricultura conservacionista, com plantio direto, 2 safras por ano sem irrigação, integração lavoura-pecuária-floresta, cadeias produtivas integradas, controle sanitário, matriz energética diversificada, com hidroeletricidade e produção de biomassa crescentes, etc. Nas últimas décadas, não há país no mundo que tenha feito mais do que o Brasil. No Brasil, a agricultura e meio ambiente já foram áreas que não se entendiam. O relacionamento entre estas 2 áreas era péssimo. Acusações de ambas as partes, desinformações, ausência de diálogo. Contudo, evoluímos muito e hoje temos uma história de cooperação e avanços para contar. Implantação do Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, moratórias, certificações, fóruns, coalizões e programas unindo empresas e ONGs, tornando-se parte do nosso cotidiano. É óbvio que ainda há muito o que fazer, principalmente porque temos o melhor e o pior convivendo lado a lado. Mas o grande desafio talvez seja participarmos de forma mais efetiva do debate global, com dados bons e casos concretos. Temas como segurança alimentar, uso da terra, modelos de produção, clima, água, energia, biodiversidade e empregos estão no dia a dia da agenda internacional. No geral, nossa posição tem sido tímida e defensiva. Deveríamos participar do debate de forma regular e consistente, trazendo a experiência brasileira como solução real para alguns problemas globais, ainda que parcial. Não basta sermos gigantes pela própria natureza, como diz o nosso hino. O que importa é a direção que nós vamos dar à nossa natureza e ao nosso território. A verdade é que o Brasil tem uma contribuição muito expressiva a dar para um planeta que tem, na verdade, dificuldade em resolver os seus problemas econômicos, sociais e ambientais. Em uma área como o meio ambiente, nós, brasileiros, não somos o problema, nós somos parte da solução. E é isso que nós podemos mostrar ao mundo, fazendo com que o país tenha a imagem de produção sustentável. O que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e como funciona o mercado de carbono? O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é um sistema previsto no Protocolo de Quioto, baseado no Cap and Trade, capturo e vendo, que permite que as nações industrializadas compensem as suas emissões adquirindo créditos de carbono de projetos desenvolvidos por países em desenvolvimento, países emergentes, projetos estes que sequestrem o CO2 da atmosfera ou substituam energias sujas por energias limpas. Esses recursos podem ajudar a construir um novo tempo, um tempo em que nós descarbonizamos a atmosfera e passamos a construir uma nova etapa com energia limpa, renovável e sustentável. Professor, o que é o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, previu que todas as nações industrializadas, incluídas no anexo 1
teriam que reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa em 5,5%. Isto em relação aos gases que eram emitidos em 1990. E foi dado um prazo de 2008 a 2012 para que estas nações cumpram o compromisso. Por que se comenta que o protocolo de Kyoto fracassou? Em primeiro lugar, o maior poluidor, o maior emissor de gases do efeito estufa, que são os Estados Unidos, não assinaram o protocolo de Kyoto. Em segundo lugar, muitas das quase 200 nações que ratificaram, que assinaram o protocolo de Kyoto, não o cumpriram. Assumiram o compromisso de reduzir em 5,5% as suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que emitiu em 1990 e, em lugar de diminuir, aumentaram essas emissões de 1997 até hoje. Não percam no próximo bloco uma matéria que fala dos transportes e seus impactos ambientais. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor! Um veículo a diesel rodando por uma estrada mal conservada pode ter uma perda energética de 63%, gastar 8 litros a mais de óleo diesel e ainda aumentar a emissão de gás carbônico em 24 quilos por tonelada transportada a cada 500 quilômetros. Sabemos que os transportes terrestres, aéreos, marítimos e hidroviários são fundamentais para a mobilidade humana, para o setor de serviços, abastecimento de insumos e escoamento da produção industrial e agrícola. Sem transporte não haveria desenvolvimento socioeconômico, mas o preço desse progresso acaba sendo a degradação ambiental. Por esse motivo, as leis ambientais estabelecem a obrigatoriedade de compensações ambientais como forma de mitigar os impactos negativos sobre a natureza. Vamos exibir agora uma matéria que trata desse assunto. Para muitos historiadores, a roda foi um dos maiores inventos de todos os tempos. Acredita-se que ela foi inventada há 5.000 anos pelos povos da Mesopotâmia, onde atualmente fica o Iraque. As civilizações antigas já pensavam no transporte como forma de melhorar a qualidade de vida. Antes do descobrimento do Brasil, os antigos incas construíram mais de 6.000 quilômetros em estradas pavimentadas na Cordilheira dos Andes. Há muito tempo já se pensava em facilitar o deslocamento individual, coletivo e de cargas. Atualmente, nós contamos com infraestrutura como metrô, rodovias, aeroportos, ferrovias, portos e também usinas geradoras de energia, estações de tratamento de esgoto. Essas obras trazem benefícios à sociedade e à economia do país, mas podem gerar danos ao meio ambiente. Pensando nisso, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação determina que todo investimento gerador de impactos ambientais precisa compensar os danos à natureza. O decreto federal obriga que até 5% do total da obra deve ser destinado à preservação de parques e unidades de conservação. 2 grandes exemplos são o Rodoanel Oeste, com investimento de R$ 7 milhões em compensações ambientais, e o Rodoanel Sul, com R$ 50 milhões. Aliar eficiência em infraestrutura de transportes e sustentabilidade é um desafio para o mundo inteiro. Como funciona a lei que pretende remunerar por um serviço ambiental? A lei se baseia no fato de que os impactos econômicos a terceiros devem ser contabilizados e compensados. É o que os economistas chamam de externalidades. Quando essas externalidades forem negativas, que é o caso, por exemplo, da poluição, do desgaste ambiental, o poluidor tem que pagar, deve pagar pelos malefícios causados. E o inverso também é verdadeiro. Se alguém causa um benefício, se tem uma externalidade positiva, nada mais justo de que receba pelo benefício trazido.
É neste princípio que se insere o pagamento pelos serviços ambientais, dentre os quais os serviços florestais, os benefícios causados pelas florestas, que preservam a água, regulam o clima e protegem a biodiversidade. Com tantas leis, portarias e decretos para regular o meio ambiente, o Brasil não estaria criando barreiras para que as empresas comercializassem seus produtos? Ao contrário, pode ser uma grande vantagem competitiva. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de se transformar numa grande plataforma de exportação de produtos, não só agrícolas, mas de biocombustíveis, provando que é capaz de produzir de uma forma sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, respeitando leis trabalhistas, respeitando os direitos sociais e também do ponto de vista ambiental, respeitando a legislação ambiental e tendo produtos certificados que deem a todos aqueles que estiverem comprando produtos brasileiros a certeza de que na produção dos mesmos não houve a devastação dos recursos naturais. Não percam no próximo bloco uma matéria que fala sobre a despoluição do rio Tietê. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: sabendo que uma pessoa de 70 quilos possui em seu corpo aproximadamente 49 litros de água, qual seria a quantidade ideal de água que ela precisaria repor diariamente em seu organismo? Letra A, meio litro? B, 1 litro? C, 2 litros? Ou D, 2 litros e meio? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos litros de água uma pessoa de 70 quilos precisa tomar para se hidratar diariamente. A resposta correta é a letra D, 2 litros e meio. O rio Tietê é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e foi fundamental para o desenvolvimento de São Paulo e de estados lindeiros. A degradação do mesmo com o lançamento de esgotos domésticos e industriais acabou por torná-lo um rio praticamente morto. Felizmente, a intervenção governamental tem feito com que gradativamente esse importante curso d'água comece a se regenerar. É o que vamos ver na matéria a seguir. O Tietê é o maior rio do estado de São Paulo e foi um importante caminho para a descoberta do país. Tem 1.136 quilômetros de extensão e uma característica própria: corre para o interior do estado. O rio é famoso por suas águas poluídas, mas essa situação já está sendo revertida com o projeto de despoluição do Tietê, idealizado em 1992 e que ganhou impulso em 1995. Quando nós terminamos a primeira etapa do Tietê, essa situação melhorou. Hoje existem peixes lá, a gente conseguiu identificar um recuo, dessa poluição, a mancha de poluição dentro do rio, em torno de 120 quilômetros, ou seja, tem 120 quilômetros já no rio Tietê que era poluído, que já foi despoluído, isso para o lado do interior. Nós concluímos agora a segunda etapa e a expectativa é que a gente consiga recuar um pouco mais ainda essa mancha, em torno de 40 quilômetros. Então essa percepção no interior a gente consegue identificar. Já na região metropolitana, com essa concentração muito grande, é difícil de se perceber. Mas antes de chegar à cidade de São Paulo, existe um outro Tietê, limpo, cheio de vida, onde é possível beber de sua água. Fica em Salesópolis, berço do rio, a 116 quilômetros da capital. Aqui no Parque da Nascente, esse grupo de moradores da cidade veio conhecer onde nasce o Tietê. O passeio é uma aula de educação ambiental. Em cada trecho do caminho que leva à nascente, o grupo aprende um pouco mais sobre a preservação da natureza. A curiosidade faz com que as pessoas apertem o passo. Em poucos minutos, o Tietê surge entre a mata. Um poço que, apesar de pequeno, brota 3.600 litros de água por hora. Límpido,
como os primeiros desbravadores o encontraram. A nascente abriga um ecossistema próprio. Esses bichinhos que se agitam sobre a água são conhecidos como mãe d'água. Eles cumprem duas funções importantes: controlam a proliferação de insetos na mata e não deixam a água ser contaminada. Já os guaruzinhos, esses pequenos peixes que seguem tudo que se movimenta, se alimentam de pólen, folhas e insetos mortos e também contribuem para a limpeza da fonte. O grupo não resiste. Afinal de contas, não é todo dia que se pode experimentar água direto da nascente. Uma delícia, fresquinha, é uma delícia, delícia mesmo. Sinto muito bem, né, de morar num lugar assim, né, que a água é pura, água limpinha mesmo, né. Mas é preciso que os cuidados com as nascentes sejam redobrados. A preservação da cobertura vegetal nas áreas de nascentes é absolutamente fundamental para preservar a quantidade e a qualidade da água aí formada. Esta preservação se dá por dois conjuntos de leis. Leis mandatórias, que são obrigatórias, devem ser cumpridas por todos, e leis de incentivos. As leis mandatórias são aquelas que declaram estas áreas como áreas de preservação ambiental permanente, proíbem qualquer empreendimento que possa causar dano ao ambiente nestas áreas, e são leis que já existem no Brasil há muito tempo. Por outro lado, as leis de incentivos são aquelas que prevêem um pagamento pelos serviços ambientais, pelos serviços prestados pelas florestas, pela cobertura vegetal nessas áreas de nascentes. Isso já existe há muito tempo em diversos países e começa a ser implantado aqui no Brasil. Professor Tami, qual a importância das matas ciliares para a preservação dos recursos hídricos? Veja o nome, matas ciliares, como os cílios que protegem os olhos. E é exatamente isto que acontece. As árvores, ao longo dos cursos d'água, os protegem. De que forma? Em primeiro lugar, as raízes destas árvores dão consistência à terra, diminuindo o assoreamento. Em segundo lugar, essas raízes ajudam no processo de filtração para manter e melhorar a qualidade da água. E em terceiro lugar, como uma barreira para eventuais práticas agrícolas mal conduzidas que possam afetar a qualidade desta água. Professor Tami, o que é gestão compartilhada de bacia e quais são os benefícios? Para enfrentar problemas ambientais, nós temos que atuar concomitantemente em três vertentes: legislação, investimentos e gestão. Primeiro, legislação resolve o problema para o futuro. Leis que preservem a natureza não revertem o que já foi degradado. Daí a segunda vertente, investimentos. E quanto mais eu demorar, mais vultosos serão esses investimentos para corrigir situações que degradaram o ambiente. Mas tudo isso ainda é insuficiente. Mesmo que eu tenha leis e faça vultosos investimentos, eu não vou conseguir resultados satisfatórios se eu não tiver a participação, a cogestão de todos os envolvidos no nível da bacia. E é por isso que surge a terceira vertente, gestão compartilhada e conscientização ambiental, para que haja participação, descentralização e integração nas decisões que vão proteger esta bacia. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por toneladas das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Papelão, R$ 200. Latas de aço, R$ 150. Alumínio, R$ 3.400. Plástico rígido, R$ 600 e PET, R$ 1.000. Participe do nosso programa mandando temas e perguntas para contato@viversustentável.net e assista ao arquivo de matérias no nosso site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. Uma boa semana sustentável!